Se tem gente trabalhando pelas ruas de São Paulo e é morto em função do seu trabalho, a gente tem uma jovem que tinha acabado de sair do trabalho, com a vida toda pela frente, e que também foi morta de maneira cruel. Todo mundo quer saber o que aconteceu. É a Vitória. É um caso que está repercutindo no mundo. E neste momento, o primeiro impacto, às 11h56, conversa ao vivo com o pai da Vitória. Uma jovem que foi brutalmente assassinada. Além do pai, nós também vamos conversar com a irmã da Vitória, que gentilmente, no meio de uma dor tremenda, toparam conversar com a gente aqui ao vivo. Quero agradecer a vocês dois, a Vanessa, que está aqui com a gente, ao pai também, muito obrigada, o seu Carlos Alberto. Sinta o meu abraço como jornalista, como mãe, principalmente como ser humano. Porque eu acho que como ser humano, a gente não consegue olhar para um crime tão bárbaro como esse e buscar entendimento. Não tem justificativa. Eu queria que primeiro vocês falassem com a gente em relação a como é que essa notícia chegou até a família e como é que vocês estão lidando com toda essa movimentação por parte de investigação e principalmente, né, com algumas respostas que ainda não vieram, mas que precisam ser apresentadas, não só para nós como sociedade, mas principalmente para vocês como família. Bom dia, na medida do possível. Bom dia, Dani. Bom dia. Vanessa, eu vejo que você também está bastante abalada. Seu Carlos, também muito obrigada. Como é que está a vida de vocês depois de uma tragédia tão grande quanto essa? Porque assim, a vida precisa continuar, mas é uma resposta que vocês também estão esperando todos os dias, né? Sim, está sendo bem difícil para a gente conviver com a perda dela, né? Era uma menina muito nova, jovem, com a vida toda pela frente. Está sendo muito difícil conviver com isso. E sem respostas, né? Concretas. Seu Carlos, a gente sabe que a Vitória era muito próxima ao senhor, que ela contava muito com a sua proteção, como qualquer filha conta com a proteção do pai. E que naquele dia, infelizmente, a gente não sabe explicar, né? O senhor não conseguiu buscá-la. Eu queria que o senhor relatasse para a gente como é que foi esse último contato que o senhor teve com a sua filha, de ela te mandar mensagem e daqui a pouco ela saber que o senhor não ia conseguir buscá-la. Como é que foram esses últimos momentos que tenham acontecido pela internet ou por uma ligação? Como é que foram esses últimos momentos que o senhor vivenciou com a sua filha? Não, eu só tinha pedido para ela para ir para casa da irmã dela. Aí ela pegou e me falou que não, que ela queria vir para casa mesmo. Entendi. E o senhor tinha pedido para ela ir para casa da irmã, que no caso é a sua casa, Vanessa, é isso? Só para a gente entender quem está em casa também, não? Não, é a casa da minha outra irmã. Ah, tá. E aí, seu Carlos, o senhor fez esse pedido justamente por uma questão de segurança, porque o senhor entendeu que talvez era mais seguro para ela ir para a casa da irmã, é isso? É porque é mais perto da onde ela trabalha. Tá. É pouca distância. Tá. Seu Carlos, eu quero te fazer uma outra pergunta, mas a gente tem uma reportagem sobre esse caso, o Fabiano? Tá. Deixa eu só fazer uma pergunta. Tá, deixa eu só fazer uma pergunta para o seu Carlos antes da gente chamar essa reportagem, que é o seguinte, seu Carlos, quando o senhor percebeu que tinha alguma coisa errada e o senhor começou a ligar para a Vitória, foi depois de quanto tempo? Porque assim, a gente sabe o trajeto, né? Então, olha, para sair do trabalho, para chegar até a casa da irmã, demoraria 20 minutos, passou esse tempo, ela não chegou. Quando é que o senhor percebeu que alguma coisa estava acontecendo com a sua filha? Eu percebi que tinha alguma coisa de errado, porque eu esperei dar o horário do ônibus que ela chegava. Aí ela não chegou, a primeira ação que eu tive foi ligar para a empresa de ônibus para saber se tinha quebrado algum dos ônibus. Porque aqui é uma área rural. Então a rua que esse ônibus que ela vinha, vem por uma rua de terra. Aí eu liguei para saber.
Aí depois eu liguei para minha filha para saber se ela tinha ido para lá, ela não tinha ido. Liguei para outra também para saber se ela tinha ido. Também ela não tinha ido. Aí eu mandei minha filha sair para procurar ela. E depois a minha filha foi para a delegacia fazer o boletim de ocorrência. Pois é, seu Carlos, a gente sabe que o senhor viveu nos últimos tempos talvez o momento mais angustiante da sua vida. Não tem como ser diferente. E claro que a pergunta que não quer calar, e acho que é uma pergunta que eu me fiz quando isso veio à tona, conversando com a minha mãe, com as pessoas do meu convívio, independente da nossa profissão, e eu acho que o Palumbo, que também está aqui comigo, também se fez essa mesma pergunta. Como é que o senhor recebeu essa notícia de que o senhor também era considerado um suspeito da morte da própria filha? Quer dizer, é uma situação que a gente não consegue nem se colocar no lugar do senhor. Eu queria que o senhor tivesse aqui o canal aberto para falar sobre isso. O Palumbo está aí com vocês. Ele sabe, como delegado, ele sabe como é que eu ia não ligar para minha filha, ia ficar sem ligar para ela, para saber de alguma coisa. E como é que eu ia entregar um celular sem ninguém me pedir? Pode falar, Paulo. O seu Carlos Alberto, ele está certo, né? Eu acabei defendendo ele em rede nacional, porque é natural. Se a minha filha desaparece, eu vou ligar para ela 1000 vezes. E cada pessoa tem um jeito de se comportar no momento de tragédias. Tem pessoas que até dão risada, Dani. Eu já peguei policiais chorando em ocorrência. Então a gente não pode se colocar, não dá para a gente fazer esse pré-julgamento, dizer, não, ele se manteve frio, ele não tinha reação, porque acabou de acontecer. Eu não sei, não dá para saber qual seria a minha reação se fosse a minha filha. Então esse pré-julgamento é muito difícil. E é natural também as pessoas acabarem se esquecerem de detalhe quando elas estão diante de uma tragédia como essa, né? Então, eu falei em alguns programas que eu fui, falei, olha, eu não vejo ele como suspeito, como averiguado. As atitudes dele são de um pai enlutado, que acabou de perder uma filha. Então, a gente tem que se colocar no lugar dessa pessoa e seria muito prematuro, para não dizer leviano, ficar acusando uma pessoa que acabou de perder uma filha sem a investigação estar concluída. É isso. Seu Carlos, a gente sabe que são muitas informações, todos os veículos de comunicação, assim como as forças de segurança, os olhos estão voltados para o caso da sua filha, mas ao mesmo tempo que a sociedade espera uma resposta, eu acho que a cada movimentação e a cada detalhe da crueldade, eu, Dani, por exemplo, como ser humano, eu não consigo nem trazer esse detalhamento para o senhor, porque eu acho tão insensível da minha parte, mas o senhor está acompanhando essa investigação, provavelmente. Não sei se o senhor tem assistido o noticiário, mas o senhor tinha conhecimento de que a sua filha conhecia alguns desses suspeitos, de que, por exemplo, o Michael, que é o principal suspeito, que está preso, inclusive, o senhor sabia que a Vitória conhecia essas pessoas, se ela tinha algum tipo de envolvimento, de amizade com o Michael, por exemplo? Não, nenhum. Então, o senhor não conhecia o Michael, o senhor ficou conhecendo o Michael depois que tudo aconteceu? Sim. E, Vanessa, você que conviveu com a sua irmã, a gente falou, inclusive, já ontem com seu irmão, com a sua cunhada, também com uma amiga dela do trabalho, que foi quem conviveu ali as últimas horas, inclusive foi a última pessoa a ver a Vitória com vida, e todo mundo falou a mesma coisa, que ela estava muito animada com o novo trabalho, tinha muitos projetos. Eu queria que você desse o seu relato também, porque mais importante do que a gente saber o perfil de um criminoso, é a gente saber o perfil de uma pessoa que teve a vida interrompida de uma maneira tão trágica e tão precoce. Sim, a Vitória, ela era uma menina que era sonhadora, né? Ela tinha muitos sonhos e foi interrompido por uma pessoa. A gente não pode nem dizer que isso é uma pessoa, né, que fez a crueldade que fez com ela. Ela tinha o sonho dela de fazer necropsia, trabalhar para ter as coisinhas dela. É difícil, né? A gente entende. Eu queria... Ela era uma menina que amava criança. Ela era uma criança. Não tinha uma criança que não amasse a Vitória. É difícil.
Vanessa, eu queria te agradecer, seu Carlos também, muito, muito obrigada por ter conversado com a gente ao vivo. É um momento de muita dor. E é isso. Sinto o meu abraço e eu espero que esta resposta chegue o quanto antes. Isso não vai trazer a vida da Vitória de volta, mas pelo menos traz uma resposta para a sociedade, para a família, de que a justiça em casos como esse, ela precisa ser feita. Acho que o Palumbo também concorda comigo, né, Palumbo? Com certeza, a polícia tem que agir rápido, né? Porque as pessoas não podem ser vítimas 2 vezes. É muito difícil para um pai, para uma mãe, não saber quem é que fez isso, quem fez essa brutalidade. Realmente, eu também não considero um ser humano, eu considero um animal que faz isso, tem que ser preso, tem que ser enjaulado o mais rápido possível. Seu Carlos, um grande abraço para o senhor, muito obrigada, que Deus conforte o seu coração, Vanessa, o seu também, de toda a família. Precisando, o SBT está sempre aqui de portas abertas para vocês, tá? Sim, muito obrigada, Dani. Obrigado a você e o Palumbo. Pelo 4º ano consecutivo, o SBT News é a marca mais confiável de jornalismo no Brasil, de acordo com o Instituto Reuters. 62% dos brasileiros consideram o SBT News e o SBT Brasil a fonte mais segura de informação. Além das reportagens da TV, com o SBT News você tem acesso a conteúdos exclusivos quando e onde quiser. SBT News. Notícias que você pode confiar.